primeiro Festival de Percussão Popular de Goiânia. A gente tem algumas atrações legais para vocês a partir de agora, mas é importante a gente falar para nós o significado desse festival, porque trabalhar com percussão em Goiânia não é fácil e trabalhar com grupos de percussão não é fácil. Então a gente pensou num festival onde a gente pudesse reunir a variedade de atividades artísticas que tem tambor inserido, né, nos seus trabalhos e tal. Uma congada, a Filha de Reis, inclusive a catira também, por conta das palmas, né. Trabalho com os pés também. E aí isso sempre foi muito difícil, lógico, sem recurso fica tudo muito difícil. E não parecia uma coisa muito atraente para o governo, para, enfim, os patrocinadores, né, em potencial. Mas aí, finalmente conseguimos. O Coro de Pau teve essa iniciativa para que a percussão em Goiânia, a partir deste ano, de 2012, tenha todo novembro uma comemoração para ela, para a percussão, certo? Esse evento a gente fez com várias colaborações, várias participações especiais, um prazer tê-los aqui conosco, são mestres. Esse movimento ele não começou com o Coro de Pau, ele já acontece com os mestres que já trabalhavam em Goiânia, que já trabalham com luteria, que é a construção de instrumento de percussão artesanal, são professores, tem grupos de capoeira, então o Coro de Pau veio somar essa história da percussão que ela já existia há algum tempo. O festival foi pensado em ser feito em novembro para também culminar com a Semana da Consciência Negra, dia 20, a semana que a gente comemora as conquistas de Zumbi dos Palmares. E por conta disso a gente também pensou de aproximar algumas coisas a esse tema, né, o afro brasileiro. Especialmente por isso que a gente trouxe o Iabara para tocar, com os instrumentos rústicos e a pegada e arranjos africanos mesmo, né, originais da África, para mostrar o extremo dessa cultura, né. Justamente um dos subtítulos do festival é do tradicional ao contemporâneo. E a gente sempre fez questão de lembrar da data de alguma forma, um cortejo, uma tocada, uma roda, uma festa. Conseguimos reunir grupos relevantes, né, de modalidades de percussão diferentes, os grupos de congada. A ideia é que a gente sempre dê espaço para o que é regional, goiano mesmo, da terra, não só de Goiânia, né, mas do estado inteiro, porque tem muita cultura popular sendo feita por aí e não é popularizada. E a cultura popular que existe em Goiânia ela é muito familiar. E hoje em dia os jovens eles não têm vontade de tocar folia, de tocar um pandeiro com ritmo de folia. Eles não têm interesse em participar de uma congada, de participar de um terno de Moçambique. Então a gente vê que essa cultura ela vai se perder se a gente não popularizar, ela mostrar o tanto que ela é bonita, é interessante, né? Alegra a vida, né? Em Goiânia existem 9 grupos de congada, entre eles 2 moçambiques, 2 capipés e 5 comuns. São 65 anos de congadas em Goiânia. Nossa festa acontece há 42 anos já. Temos que fazer e resistir e fazer esses eventos para poder reunir os mestres da cultura popular e os grupos que estão aí formados, né, e não tem um espaço de destaque na cidade para se apresentarem, porque, como eu disse, a exemplo da Congada, são grupos que
não são valorizados, né? Acham que não é um trabalho, entre aspas, profissional. Uma das coisas que a gente conseguiu fazer e que deixou a gente muito contente foi reunir nesse festival as universidades, a PUC, né, a Católica, a Universidade Federal de Goiás e a UEG. Então isso para nós foi uma conquista que nos deixou muito contente, deixou aliás a todos contente, porque quebrou uma barreira de comunicação que entre os DCEs e os CAs das universidades. Então o que se viu foi um momento de criação coletiva entre eles, falando, lógico, da participação das baterias das universidades, né? Então a gente conseguiu fazer algumas oficinas de percussão e dessa vez voltada para os grupos das universidades que fazem as charangas, né? Que é uma modalidade agora bastante praticada aqui entre as universidades, né? Que é ter uma bateria do curso que fosse animar os jogos universitários. E isso, há 8 anos eu trabalho com as baterias, ensinando, montando, criando repertório e performance para eles, né? E então as oficinas que a gente ministrou foi em função para dar um suporte para esses grupos. E essa era uma ideia que a gente já vinha conversando assim, há 2 anos mais ou menos. Mas ela ficou muito forte esse ano, né? Que a gente tomou os trabalhos com as baterias das universidades e a gente percebeu que esse segmento vem crescendo muito. Mas eles estão muito distantes do que é artístico dentro desse segmento de percussão, né? Para nós foi uma alegria eles toparem, porque a gente quer que eles vivenciem o que é artístico dentro desse trabalho e até motivá-los a contribuir musicalmente para esse universo da percussão, para que ele cresça mais, né? Ele trazer eles para o lado artístico mesmo. Seria importante para a gente, através deles, a gente deixar um pouco o lado partidário do movimento estudantil, né? E focar mesmo na música, né? Fazer com que eles se unissem através desse projeto musical. E a gente não conseguiu mais fazer outras oficinas. Gostaríamos de trazer gente de percussionistas renomados, né, que foram sugeridos, mas infelizmente não tivemos condições, né, de trazê-los. A cantiga dessa terra, oi, ai, vem da roça pra cidade, oi, ai, tem reisado e o catira, tem folia abençoada, oi, ai. Agradeço aos 3 reis, o cerrado abençoado. Somos filhos dessa terra, somos filhos de Goiás, somos filhos dessa terra. Nós dividimos a estrutura de palco com uma atividade também que estava acontecendo paralela, e isso ajudou muito em termos de infraestrutura e condições para os grupos se apresentarem. Som, iluminação, a divulgação inclusive. É a primeira mostra de arte insensata de Goiânia, né? Essa mostra é uma mostra que é a iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte, na realidade, que é uma mostra itinerante, que já acontece há 3 edições em Belo Horizonte, que é uma mostra de artes plásticas do pessoal da saúde mental de BH. Os usuários da saúde mental, né, usuários artistas da saúde mental, né, dos CAPs, do Centro de Convivência, né. A gente complementou o evento com várias outras atividades, né. Tem oficinas, shows, tem um palco instantâneo. A gente decidiu
juntar os dois eventos. E foi muito positivo porque quando a gente pediu os apoios da Secretaria de Cultura e da Secretaria da Saúde, sendo só um evento, a gente não conseguiu os apoios necessários. Mas o tanto de coisa que ficou de fora por falta de recurso, a gente gostaria de projetar isso para o próximo evento de 2013, se Deus quiser, com melhores condições, né? Uma infraestrutura melhor, com condições de pagar melhor cachê para os grupos que vêm. Uma outra coisa que a gente conseguiu, que eu considero uma grande conquista também desse festival, foi as palestras que aconteceram nas universidades e reuniu alguns representantes relevantes ao tema da cultura popular, né? A ideia era que cada um escolhesse um dia dentro da semana que foi proposta, né? Cada um sugerisse uma proposta de debate que tivesse a ver com o movimento afro, né? Com a Semana da Consciência Negra, né? E com a cultura popular. Tudo que na vida passa em tempos e Aqui são boas as noites e as almas nuas. Preste atenção. Caminhar pelas ruas, descompromissados e despojados no jeito de ser. Eu vi, ele vê, e vocês? Eu vi o que é capaz de fazer essa fissura, o que chamamos de cultura, o que se vê na TV. Eu vi, ele vê, e vocês? Eu sou um ilustre mascarado nesse cortejo encantado e vim trazer para vocês, não a cor, não bailado, músicas ou enredo marcado. Não, eu peço é que olhem para o lado, mas olhem com muita atenção, pois nas quinas e nas frestas das pedras existem histórias guardadas. Nós temos um problema muito sério em Goiânia, que é a repressão policial nas iniciativas de cultura de rua, de cultura popular de rua, né? Como forma de tentar também de coibir essa cultura popular de rua, né? Goiânia, a gente vê isso, né? A polícia, o Estado não quer o povo na rua, não quer o povo mostrando a sua cara, mostrando a sua cultura na rua. A cultura popular, ela é tratada ainda como uma coisa... Bom, já que é de casa mesmo, a gente não precisa cuidar, né? Quanto a figurino, os ensaios, os instrumentos, o reparo e a reforma dos instrumentos, tudo isso custa dinheiro que as pessoas tiram do próprio bolso para fazer. E os ensaios levam tempo, como qualquer banda leva, né? Para ensaiar, para trabalhar, para aperfeiçoar o repertório, o seu trabalho. Então, a gente discutiu muito isso, né? Em que patamar está a cultura popular. Ô, Calango!